Nix, tipo, eu não sou preconceituoso, mas meu cérebro é. E assim, eu quero dizer uma coisa, lembrando, muito do nosso preconceito é só porque a gente aprendeu a ser assim, não é que a gente tá querendo ser agressivo com outra pessoa, mas é que às vezes a única coisa que a gente aprendeu é uma coisa preconceituosa, ok? Então é complexo, né? É, Então vamos lá, vamos pensar aqui, beleza. É, Então a gente não tem consenso sobre centro, pessoas podem ter visões diferentes e mesmo assim os dois estarem socialmente certos dentro de uma mesma sociedade, né? A gente também fala muito, né? Uma coisa que é importante do gênero, como eu falei, isso aqui, se a gente é designado de um gênero X ou Y, ou M e H, a gente vai ter tendências a ter experiências sociais diferentes, né? Só que você ser mulher não garante que você vai ter uma experiência X, e ser homem não garante que você vai ter uma experiência Y. A gente está falando de tendências, ok? Porque a gente tem uma outra coisa chamada, hoje em dia é um termo que está muito, um termo sociológico bem bacana, que é marcadores sociais. O gênero é apenas um marcador social dentre vários que se unem para ajudar a gente a entender qual é a maior probabilidade que a pessoa tem de ter uma experiência. Vamos dar alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Nossa, essa parte aqui é então, assim, se a gente for falar de experiências parecidas, a gente nunca vai conseguir ter uma noção. Porque, assim, se a gente disser toda mulher ou todo homem passa por uma experiência X, a gente vai estar excluindo alguém, tá? Por exemplo, você ser um homem branco ou você ser um homem negro vai te gerar uma diferença em como você vai experienciar a sua masculinidade. Você ser uma mulher pobre ou você ser uma mulher rica vai diferenciar é, a sua experiência. Tá, algumas coisas, principalmente coisas biológicas, vão fazer com que só você possa ter uma experiência, mas não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter aquela experiência. Vamos dar alguns exemplos. Só pessoas que menstruam podem sentir cólica menstrual, ok? É, Porém, nem todas as mulheres menstruam. Então, falar que toda mulher vai ter cólica menstrual não funciona. Vai passar pela experiência da cólica menstrual? Não. Algumas cólicas, inclusive, são fracas, outras não. Inclusive, existem algumas mulheres que menstruam que não têm cólicas menstruais. Tem outras que vão ficar disfuncionais durante o dia inteiro, vão ficar na cama mesmo tomando Buscopan Fen, ok? Tomando uma tonelada de Buscopan Fen e, cara, vão ficar na cama durante o dia. Tem outras que vão estar ali, tipo, tô de boa. Ah, só pessoas que menstruam podem passar pelo que a gente chama de pobreza menstrual. Não sei se vocês sabem o que é pobreza menstrual, mas é um termo bem interessante, né? Que é um fenômeno de a pessoa, muitas vezes, ela não tem uma condição social, ter dificuldade, às vezes, até de dinheiro e tudo mais, e não consegue comprar coisas que hoje em dia são de acesso da maior parte da população, como os mais diferentes tipos de absorventes, né? Ou algum tipo de anticoncepcional que corte o ciclo menstrual da pessoa, que são duas opções ali para ajudar na menstruação. São mulheres que vão ter que lidar de outras maneiras, vão ter que fazer como as nossas avós faziam, né? Minha avó, cara, ela pegava, era pedaços de pano, sabe? Era tipo um panão assim diferente, a gente não tinha absorvente antes. Né? Então a meninada ali, antes mesmo de menstruar pela primeira vez, já treinava a andar com aquele pedaço de pano. E aí a gente está falando de pobreza menstrual. Isso aumenta a chance, por exemplo, de a gente ter problemas de saúde. Né? Só que agora falar, toda mulher vai passar por isso, ou toda pessoa que menstrua vai passar pela pobreza menstrual? Não. Uma mulher rica nem deve saber que esse termo existe. Nem deve conjecturar que possa existir pobreza menstrual. Na verdade, a maior parte das mulheres ricas que eu conheci não tinha a menor noção do que era isso, né? É... Então, o que que acontece? Tem isso, vamos lá, só pessoas que podem engravidar podem passar pela violência obstétrica. Tá, mas nem todo mundo que pode engravidar vai engravidar, ou quer engravidar. Portanto, não necessariamente vai passar pela violência obstétrica. O que que é a violência obstétrica? É mais uma coisa que é marcadamente feminina, né, na nossa sociedade.
é você ter um parto, um processo de parto, mesmo numa instituição hospitalar, marcado por muita violência. Pode ser uma violência tanto física, né, assim, no sentido de falta de cuidado, pode ser uma violência emocional, de largar a pessoa lá, não ajudar ela a se sentir bem, tacar um foda-se, fingir que é um pedaço de carne ali na mesa, né, que você está fazendo parto, o que é um momento de estúpida vulnerabilidade para a pessoa que está parindo, né? Então é um momento horrível para você ser tratado dessa maneira. Todo momento é um momento horrível de você ser tratado assim, mas naquele momento é ainda mais difícil de lidar. Mas às vezes a pessoa pode passar por um parto legal. Ou às vezes a pessoa pode falar, 30% da geração Z não quer engravidar, segundo as pesquisas. Então falar que toda mulher, para ser mulher, tem que passar por violência obstétrica? Não. Sabe? Então a gente não tem nenhuma garantia de que a experiência do homem e a experiência da mulher vai ser, tipo, para ser mulher tem que passar por uma experiência. Ou passar por uma experiência para ser homem. Não, porque nem todas as mulheres vão passar por nenhuma experiência, nem todos os homens vão passar por uma experiência social. Sim, ser mulher ou ser homem vai aumentar ou diminuir as chances da gente passar por determinadas experiências. Às vezes até anular, né? Porém não vai garantir nada. Ok? E aí eu falei, né, dos marcadores. O que são esses marcadores? Gênero é um marcador que a gente vai ter de possíveis experiências que a gente vai passar. Sexo biológico, a idade, né? Uma pessoa mais velha passa por coisas que uma pessoa mais nova não passa socialmente, né? A sua condição financeira, a sua etnia, se você é ou não imigrante e tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas. Se você é uma pessoa loira, se você é uma pessoa morena, né? Enfim, né? Nenhum marcador único dita a experiência de um indivíduo e é o mesmo caso para gênero. Ele sozinho não dita, ok? Eu lembro de uma pessoa que eu conheci que era rica, tinha um cartão Platinum de um banco, mas ele era negro. Ele sabia que se ele fosse de bermuda e chinelo pro banco, a primeira coisa que iam ter que falar, que iam perguntar para ele é: como você roubou esse cartão? Esse cartão não é seu cartão, ele não pode ser seu cartão. Então, toda vez que ele ia pro banco, ele tinha que se vestir muito bem, porque ele sabia que assim ele não ia ser questionado, ok? Então, ele apenas ser rico não tirava esta parte da experiência. Porém, outro dia, ele foi tirar férias num resort famosíssimo na costa do Brasil. E lá ele falou: eu era o único negro que não estava trabalhando. E naquele lugar ele podia ser ali negro e tudo mais e tá sendo atendido, né? Mas, cara, olha a experiência, né? Naquele momento, beleza, contava mais o dinheiro dele, né? Mas ele falava, eu era o único negro que não estava trabalhando ali. Mas ele não foi maltratado naquele momento. Então, veja, em determinadas circunstâncias, em determinados lugares, marcadores diferentes puxam mais para as experiências sociais que a gente tem, mas nenhum dita, tá? Outra coisa, essas coisas mudam, né? Hoje em dia, a gente está tendendo, eu não sei, imagino que é fácil de vocês concordarem comigo nisso aqui que eu vou falar, mas hoje em dia a gente está tendendo a ter cada vez mais um overlapping social do que é homem, do que é ser homem e do que é ser mulher na nossa sociedade. Se a gente fosse voltar, lembra que eu falei que ser homem e ser mulher pode gerar até limitações. Aqui no Brasil, foi em 1932 que mulheres puderam votar, ok? Faz pouco tempo que mulheres podem de fato ter ali empregos. Quer dizer, antes elas já podiam ter alguns empregos, mas muitas vezes era considerado que, pô, a mulher era quem vestia as calças na relação. Talvez vocês já tenham ouvido esse termo, né? Então, de onde já se viu a mulher ser a provedora da casa antigamente? Não era tecnicamente, legalmente proibido como votar, mas era muito mal visto socialmente, né? Hoje em dia votar é uma coisa tanto de homem quanto de mulher na nossa sociedade, né? Sabe quando que a gente começou a aceitar o serviço, o alistamento militar para mulheres aqui no Brasil? Vocês têm alguma ideia? Porque mulheres há muito tempo já podem
entrar na escola de generais e tudo mais, mas tem o alistamento militar obrigatório. Sabe quando que mulheres começaram a poder participar do alistamento militar obrigatório? Vocês têm alguma noção aí no chat? Deixa eu ver aqui se alguém tá falando mais algo enquanto vocês respondem. A galera falando bastante Harry Potter. Ai, massa, massa. Ok, ok. Calma, vocês sequer sabiam que agora mulheres podem participar do serviço militar obrigatório? Vocês estão ligados nisso? Não é obrigada como homens, tá? Elas não são obrigadas como homens, mas agora elas podem. Antes nem poder elas podiam. É, Vocês têm noção? Algum chute? Deixa eu tomar um pouquinho mais de um gole de algo. Pelo amor de Deus, não. Mas sabe quando? Agora mulheres que completam 18 anos podem se alistar no serviço militar. Por enquanto, em algumas cidades ainda, tá meio que experimental. Mas sabe a partir de quando? Tá, ok. Não vi respostas. Bem recente, o 2022? Quase isso, Thay. A partir de agora. A partir dessa virada de ano. A partir agora de 2025 que tá valendo. Foi definido alguns meses atrás e a partir de 2025 que tá valendo. É agora. É literalmente agora, tá? Acabou de acontecer isso. Você veja como é uma coisa que era proibida para mulheres na nossa sociedade. A mulher, mesmo que ela quisesse, ela não podia entrar no alistamento militar como um homem. Agora ela, pelo menos, pode em algumas cidades que estão preparadas para receber as mulheres no alistamento militar. Vocês estão entendendo? De novo, não tem obrigatoriedade, tá? Mas enfim, olha que bizarro, né? Então, a gente está tendo uma aproximação do que é homem e do que é mulher na nossa sociedade. Se vai deixar de existir a diferença entre os dois, eu não tenho a menor ideia, tá?